Salve galera, eu sou Marcos Ferreira e como vocês já sabem, esse é o nosso canal Papo Cabeça. Hoje eu resolvi gravar meio que de improviso mesmo, em clima de plantão Papo Cabeça, mas seja bem-vindo, seja bem-vinda, entrem e não reparem a bagunça, afinal a casa é sua também. Galera, como eu havia apontado no meu penúltimo vídeo sobre o caso Henri, acaba de sair a sentença da juíza Elizabeth Louro, do 2º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. A juíza acaba de decidir que Monique Medeiros, mãe do pequeno Henri Borel, e o vereador cassado Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, vão mesmo a júri popular pela morte do pequeno Henri Borel. Bom, quem assistiu ao vídeo em que tratei das possibilidades que a juíza tinha ao proferir a sentença nessa primeira fase, antes do tribunal do júri, sabe que existiam 4 possibilidades: a absolvição sumária, a desclassificação do crime, a pronúncia ou a impronúncia. E a juíza optou por pronunciar os 2 denunciados, ou seja, a juíza se convenceu da materialidade do fato, ou seja, que existiu mesmo o crime e que há indícios suficientes aí no processo que apontam a autoria ou a participação dos pronunciados. Mas Marcos, essa decisão determina a certeza quanto ao envolvimento dos 2 no ocorrido? Não, absolutamente não. Tudo indica, aliás, que a juíza, após a análise do processo, optou pelo que chamamos nos processos do Tribunal do Júri de indúbio pro società, que é o oposto do indúbio pro réu. Mas o que isso quer dizer? Vamos lá. O nosso ordenamento jurídico pátrio é regido pela garantia à presunção de inocência. Ou seja, todos somos inocentes até que se prove o contrário. Vocês já devem ter ouvido falar. Pois bem, esse princípio constitucional é chamado de indúbio pro réu, segundo o qual, em casos de dúvidas, qualquer decisão tem de ser favorável ao réu. Mas em sentido contrário, também nos casos relacionados ao Tribunal do Júri, com base em decisões antigas aí da Suprema Corte, consagrou-se um outro princípio, o indúbio pro società, no qual se exige apenas uma certa probabilidade acerca da autoria delitiva. Em casos assim, em que surge uma dúvida razoável, eu diria, esse princípio diz que ela deve ser dirimida pela sociedade, no caso, pelo júri popular, que ficaria a cargo aí de decidir sobre a questão de mérito, culpado ou inocente. Por essa razão, em quase todos os casos, onde não há uma prova concreta, sabe, uma prova cabal que determine as outras 3 possibilidades da sentença, absolvição sumária, desclassificação ou impronúncia, geralmente a acusação é o quê? Admitida. Isso precisa mudar. Eu explico. Na minha humilde opinião, esse princípio é ilógico, dada a sua aplicação genérica e descuidada. Sua concepção, para vocês terem uma ideia, causou um fenômeno um tanto questionável, qual seja, a pronúncia de acusados, mesmo sem qualquer indício convincente de autoria, como se toda e qualquer dúvida devesse ser resolvida por julgadores leigos, esvaziando, a meu ver, na prática, a própria função da primeira fase do julgamento. Pior ainda é constatar que, se isso ocorre em casos normais, multiplique aí por 200 a possibilidade disso acontecer em casos como esse que estamos analisando, que ganhou a atenção de toda a sociedade pela imprensa, o chamado caso midiático. E isso é muito perigoso, pois a simples atenção da imprensa provoca nas autoridades a pressão natural de demonstrar, ou querer demonstrar, que a justiça funciona e que nenhum crime fique impune, mesmo que para isso o inocente tenha de ser submetido ao julgamento popular, muitas vezes já inflado, sedento por justiça por consumir informações descontextualizadas e que quase sempre não expressam a verdade dos autos do processo. Vale dizer ainda que esse princípio indúbio pro società, além de não ser amparado pela Constituição, ele é muito cruel, porque acaba transferindo ao acusado a obrigação de provar a sua inocência.
eliminando aí a presunção assegurada por lei, invertendo os polos a ponto de retirar da acusação o peso, o dever de provar, isso sim, genuinamente suas alegações. Para mim, juiz que decide assim, notadamente em casos midiáticos, na prática não teve o culhão necessário para chamar a responsabilidade. Quase todos preferem jogar para a torcida, entendem? Mas vamos prosseguir. O que ocorre agora? Bom, sobre toda decisão cabe recurso. No caso, o recurso cabível chama-se reze. Calma, eu não estou dizendo que os pronunciados precisam rezar. Reze é a abreviação do recurso em sentido estrito, cabível nessa fase processual. Mas galera, olha que loucura que é essa situação. Olha como nossa vida de operador de direito não é fácil. E por que eu digo isso? Porque usar tal recurso é bastante delicado nessa fase. Porque pensem, caso o Tribunal de Justiça mantenha a decisão da juíza de primeiro grau, essa decisão pode gerar nos jurados a falsa percepção de que até mesmo o tribunal estaria convencido da autoria e materialidade do delito contra a vida, o que poderia influenciar na decisão dos próprios jurados. Ficaria uma ideia mais ou menos assim: como não foram vocês se até o recurso vocês perderam no tribunal? Entendem? Isso fica ainda mais complicado para quem está preso, porque no período em que o recurso aguarda julgamento, o pronunciado continua onde? Atrás das grades. Agora, para quem está solto, como é o caso da Monique, e vai continuar, interpor ou não o recurso depende de uma análise, digamos, mais acurada do caso concreto pelos seus advogados, que certamente aí saberão a linha de atuação que menos prejuízo possa trazer à sua cliente. Em caso de interposição do recurso, enquanto a instância superior não julga e define, não adianta pensar em data para julgamento. O processo fica suspenso até a decisão final sobre o recurso. Isso pode demorar? Sim. Ainda que as decisões de hoje estejam mais céleres por conta do processo eletrônico. Por outro lado, para que, digamos, fique mais fácil de entender, caso o tribunal acate o recurso supostamente utilizado pela defesa da Monique, por exemplo, daí ocorre o que chamamos de despronúncia, isto é, a decisão da juíza de primeiro grau perde efeito, livrando a Monique do tribunal do júri. Enfim, eu concluo dizendo que parte da doutrina, ainda minoritária, entende que na fase da pronúncia o que deve vigorar é o princípio in dubio pro réu, de modo que somente quando há fortes elementos probatórios da autoria e materialidade, com um alto, mas altíssimo grau de convencimento, pode o juiz pronunciar alguém. Havendo dúvida razoável, o mais justo a se fazer é impronunciar, absolver sumariamente ou desclassificar a infração conforme o caso. Mesmo porque, em matéria de justiça e liberdade, toda e qualquer cautela é muito bem-vinda. É isso, galera. No próximo vídeo, provavelmente eu farei uma análise mais acurada aí da decisão da juíza e uma análise também sobre os pontos mais importantes que levaram à decisão aí que eu trouxe hoje para vocês. Até o próximo vídeo.